Fala pessoal, esse vídeo eu já comecei dando risada porque esse vídeo aqui vai fritar no seu cérebro. Você vai ficar com sérios problemas cognitivos. Não assista, não, tira. Não assista porque o vídeo que eu vou colocar aqui que vai fritar o seu cérebro. Daqui pra frente são graves problemas cognitivos e se você assistiu é por você que escolheu assistir, tá bom? Assiste aí. O objetivo aqui é um só: farmar aura. Eu estou sentindo aqui bastante aura do nosso povo aqui. O pessoal de Candeias com certeza não só tem aura, como sabe farmar. Eu fui pesquisar, mas que coisa é essa, que bironga é essa de farmar aura? Farmar vem da ideia do jogo, videogame, computador, de você captar recursos pro seu personagem, para ele ficar mais forte e ter mais recursos no jogo. E aura é espécie, pelo que eu entendi, é porque é um raciocínio que precisa, assim, ser muito evoluído. Então, pelo que eu entendi, é tipo uma energia. Então, farmar aura seria captar... Ixi, passei no buraco. Seria captar mais energia. E aí existe todo um trejeito, entendeu? Para você captar mais energia, como você viu aí no vídeo. Eu fiquei pensando, dessa nova geração de jovens, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar com essa idiotização, imbecilização, sei lá quais palavras a gente pode inventar e criar aqui, para poder falar o que significa esse tipo de coisa. Sabe, uma galera que não estuda, que fica atrás desse tipo de coisa, que falam, os jovens são os jovens são o futuro do país. Isso aí, esse é o futuro, então nós estamos perdidíssimos. Nós estamos completamente perdidos. Valei-me minha Nossa Senhora, estamos perdidos. Estamos completamente perdidos. Porque imagina assim, você pega, vamos ver que os jovens estão estudando. Aí você chega e tal, as pessoas assim, ó, não é possível. Não, eu não tenho nem criatividade para fazer um vídeo falando sobre esse assunto. E aí me faz lembrar que essa galera não estuda, vai muito na ideia de coach, de que você não precisa estudar para ser milionário, que você não precisa estudar para você evoluir na vida, etc. Meus amigos, se eu não estudasse, até hoje, eu tenho quase 40 anos, se eu falar pra minha mãe que eu não tô estudando alguma coisa, ela me dá 2 socos e uma voadora. Eu ligo pra ela, a primeira coisa que ela me pergunta é: você tá estudando? A primeira coisa que ela pergunta. Porque ela entende que o conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. E é uma coisa que os jovens hoje estão se perdendo. E eles vão em qualquer conversa, em qualquer coisa, em qualquer ladainha, farmar aura. E aí, juntando um assunto aqui, eu falo muito sobre cristianismo também, aí cria essa nova geração que vai em qualquer novo discurso de pastores que falam que você vai ser isso daqui pra frente, que você vai ser aquilo, e que tá em contramão da palavra de Deus. São jovens que não têm senso crítico para avaliar, para criar alguma coisa relevante, né? Aí você fala assim, você está generalizando. É porque é a grande maioria, não tem como não generalizar. A grande maioria é esse tipo de jovem aí. Um ou outro que se dedica, que eu vejo, né, hoje em dia, que está se dedicando aos estudos. E o que me lembra um vídeo do Clóvis de Barros, eu vou deixar aqui no final para vocês verem, que toda vez que eu tô meio desmotivado para estudar alguma coisa, tem que assistir esse vídeo. Que é mais ou menos assim: meu, sabe que é brio alguém falar pra você assim, eu tô falando uma coisa pra você, mas você não consegue entender, bateu no seu teto, você não tem brio pra falar pra essa pessoa assim, meu, eu entendo isso, e se eu não entendo, eu vou estudar pra entender. Sabe, brio de uma pessoa, como eu falo muito do assunto teológico, eu vou levar sempre pra esse caminho, né, de alguém dentro da igreja falar alguma coisa pra você que não é bíblico, e você poder falar, isso não é bíblico. Eu sei que não é bíblico. Como você fala isso, falando que na Bíblia está escrito isso, sendo que não está? Senão a pessoa vai usar os mesmos termos que o Clóvis de Barros usa. Fica no vídeo, assiste até o final, que é muito legal. Ele fala assim, não, o nego caga na sua cabeça e você não reage. Entendeu? A pessoa fala qualquer coisa. E esses jovens, é isso. As pessoas falam qualquer coisa para ele, você não precisa estudar para ser um milionário, você não precisa isso, você não precisa aquilo, e eles acreditam, né? Caem em qualquer ladainha, porque não tem repertório para poder avaliar o que está sendo dito. Então caem em assunto político, caem em assunto de idolatria política, caem em assunto de idolatria como achar um pastor, que ele é o Messias e etc, caem em assunto de farmar aura. É isso, cara, é isso que, então assim, o que tem pra vir, vir ou vir, não sei lá se eu errei ou não, o que tem é pior ainda. Como diria o Vampeta usou essa frase, o que tem pra vir ainda é pior ainda. Eles falando de futebol e tal, mas não vou entrar nesse assunto. É pior. Então essa geração que tá vindo
vai ser pior. De falta de interesse pelas coisas. Geração TikTok, essas coisas, farmar aula, fazer dancinha. Tem a dancinha também que fica agora com o bracinho assim, assim. Meu, e se coloca aqui nas redes sociais, é só isso. E o algoritmo só entrega isso. Entendeu? É a idiotização das redes sociais, imbecilização das redes sociais. São essas palavras criadas aí, porque a gente pode usar para poder falar dos tempos atuais, tá bom? Bom, era só isso. Fica no vídeo aí do Clóvis, assiste se você acha, se você tem essa opinião parecida com a minha, fica aí no vídeo do Clóvis que você vai gostar. E lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê, ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também, porque também é assim que eu leio. Lê a 3ª vez o primeiro parágrafo, aí vai para o 2º parágrafo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então gasta 1 hora em 3 páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio. Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não. Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né? Olha lá, para você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Dali para cima você não passa. Você está dando razão para os gregos. Você nasceu para coió, não é da... Não pode. Isso te fere a alma, cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar agora. E você erra! Vá ser burro na cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você... 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, e aqui tá a empresa, aí tem... Mas, pelo amor de Deus, velho, sabe, na 5ª série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Professor, eu não faço questão nenhuma de... tudo bem. Fiz o que eu pude. Por quê? Porque é isso mesmo, né? O que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para 2 ou 3. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Cadê a porra do negócio? É que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né?
Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala, eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu estou gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né, na cozinha para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo. Para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale des objets accomplis. Aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration sociale. Aí você lê a porra da frase, les circuits de... E você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então você é um ser defecante, né? Por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar. Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse brio que eu tô falando. É esse brio. É esse brio que levará você a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos, correr, nadar travessia. Exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem por que não entender, cara.